todas, meu nome é Malu Alessio, sou membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e coordenadora do seu Observatório da Educação. É uma alegria enorme estar novamente com vocês no programa Despertar de Justiça e Paz, que vai ao ar todas as sextas-feiras, bem cedinho, às 8 horas da manhã. O tema de hoje me é muito caro, é a campanha da Fraternidade 2022 e o centenário de Paulo Freire. A campanha da Fraternidade 2022 terá como tema a fraternidade e educação. E como lema, fala com sabedoria, ensina com amor, que é Provérbios 31, 26, que foi muito, muito bem escolhido, né, quando se trata de educação. A proposta teve como motivação justamente a celebração de 40 anos da Pastoral da Educação no Brasil. E a campanha da fraternidade, a gente pode destacar alguns dos seus objetivos, que foi a necessidade de compreender o contexto educacional atual e as consequências da pandemia na garantia desse direito fundamental. Então, a gente tem que estar trabalhando muito no próximo ano e começando a partir de agora, né? Padre, a gente vai poder ampliar mais essa discussão daqui a pouco com vocês, mas como os valores e referências da fé cristã podem contribuir para uma educação humanizadora. É interessante que essa proposta vem em sintonia com o Pacto Educativo Global, proposto pelo Papa Francisco, e tem como objetivo promover um amplo debate sobre a responsabilidade de todos nós na construção de uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso, verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. Então, esse momento em que a gente está debatendo o Pacto Educativo Global é maravilhoso, nós temos esse lema na campanha da fraternidade. Então, nesses tempos sombrios também que nós estamos vivendo, né, o centenário de Paulo Freire, em setembro desse ano, nos provoca a revisitar o conceito freiriano que afirma o ser mais, como desafio da libertação dos oprimidos, como busca de humanização, em que a natureza humana é programada para ser mais. Então, nesse ano, nós temos o centenário de Paulo Freire, em setembro, e toda a sociedade que luta pela educação está se preparando para essa celebração, e com certeza a campanha da fraternidade será iluminada com essa perspectiva de Paulo Freire. Paulo Freire escreveu que o ser mais incita nós, educadores, o ato, a força, a coragem de nos potencializar como indivíduos, como seres humanos de direitos. Então, nesse momento trágico da pandemia, aprender a trabalhar e interiorizar o verbo esperançar é uma atitude histórica e não técnica, e nos remete a todas as lutas populares para uma educação mais democrática, de qualidade, para todos que ensina a ler o mundo, a ler ao redor, a ler o sofrimento e as alegrias do povo, enfim, a ser mais. Para a gente aprofundar esse debate tão precioso, nosso convidado de hoje é o Padre Júlio César, evangelista, Resende, da Ordem de Santa Cruz e assessor nacional para a educação da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB. É um prazer ter o senhor aqui conosco e ter novamente, nós já nos encontramos uma vez numa reunião do Observatório da Educação, da Comissão de Justiça e Paz, Brasileira de Justiça e Paz, e é uma alegria ter aqui conosco. Então, a gente gostaria que o senhor voltasse a falar um pouco mais do senhor. Eu fiz uma apresentação muito seca. Como foi o despertar da sua vocação na igreja? Um pouco a origem disso, dessa vocação. Bom dia, Malu, que é mediadora dessa manhã. Também aqueles que nos acompanham na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, aqui no programa Despertar com Justiça e Paz. Uma saudação também ao Ivônio, que está aí na parte técnica dessa transmissão, desse encontro. É uma alegria, primeiramente, estar com vocês aqui,
conversando sobre esse tema e principalmente pela importância histórica que tem para o nosso país, né, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, em todo o caminho, o percurso nas últimas décadas, aí, sendo um sinal também de esperança e de lucidez no meio da nossa nação. Então, uma grande satisfação poder estar com vocês nesse encontro. Então, como você mesmo mencionou aí, a minha missão hoje é como assessor do setor de educação da Conferência dos Bispos do Brasil, da Comissão para a Cultura e Educação. Eu sou mineiro do interior de Minas, da região da Zona da Mata. Nasci na zona rural e numa família de pequenos produtores rurais e nesse ambiente de uma comunidade pequena e uma comunidade onde a fé e a vida e a espiritualidade, a vivência religiosa está muito, muito viva na vida das pessoas. E no tempo, né, eu já estou com 40 anos, então no tempo aí que as comunidades eclesiais de base, os círculos bíblicos estavam, né, bem presentes nessas comunidades. Então eu sou fruto dessa construção. O meu pai, ele era coordenador de comunidade rural e também de ministro da palavra e vicentino, então sempre fazia essa profunda ligação entre a caminhada de fé, a experiência bíblica e a caminhada de fé, e também a caminhada da vida da comunidade. Ele era presidente da associação dos moradores daquela comunidade, então, e eu desde muito pequeno sempre o acompanhei nessas atividades, sempre me identifiquei muito com esse trabalho e com o serviço na comunidade eclesial e o serviço, né, de forma mais ampla na comunidade, digamos assim, civil, né, no envolvimento comunitário. Então, acho que ali eu nutri muito desse meu chamado para a experiência de serviço, para a experiência de construir comunidade e tentar, através das nossas pequenas ações, transformar a nossa realidade num lugar melhor, onde os sinais do reino sejam, digamos assim, mais visíveis. Então, acho que essa é um pouco da minha trajetória, um pouco daquilo que eu aprendi ali naquele momento, né? E depois, como tantos outros brasileiros, minha família também deixou o campo para a cidade, vamos para a região de Juiz de Fora, e também, mas continuamos inseridos tanto na comunidade, na vida pastoral, também por meio dos vicentinos, Sociedade de São Vicente de Paulo, um trabalho de assistência, de cuidado. E nesse sentido, eu me senti muito chamado para a vida religiosa, né? Então, a minha vocação para a vida religiosa nasce dessa experiência, na paróquia onde eu habitava com a minha família, tinha uma comunidade religiosa da Ordem da Santa Cruz, que eu ingressei, e estou há 20 anos, né, como religioso. E no meu trabalho formativo, acho que tem uma experiência interessante que eu queria partilhar aqui, né? Dos anos de formação inicial, aqui em Belo Horizonte, hoje eu resido em Belo Horizonte, eu tive a possibilidade de fazer o meu trabalho pastoral junto com a população de rua, né? Da Pastoral do Povo da Rua e da ASMARE, né? Associação de Catadores de Material Reciclável, e de algumas ocupações aqui em Belo Horizonte. Então, foi uma rica e profunda experiência, também nesse sentido de sentir e estar presente nas lutas das pessoas, né, daqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram mais à margem da sociedade, né? Então, acho que foi uma experiência muito transformadora também, enriquecedora, de ter mais sensibilidade para as dores, né, para os sofrimentos e também para as esperanças que nós, como comunidade, podemos ajudar a semear. E nos últimos 10 anos, depois que a gente recebeu o ministério ordenado, eu tenho mudou um pouquinho o foco aí, entrado no campo da educação, acompanhando uma escola confessional, uma escola da ordem religiosa que eu faço parte, e desde então um trabalho também na pastoral da educação diocesana, e a nível regional e agora no nível nacional, acompanhando a pastoral da educação no sentido do diálogo com os atores do campo educativo, principalmente, né, da escola pública também, né, não só das escolas confessionais católicas, mas como ser uma presença
da igreja, uma presença de apoio, de incentivo, de serviço também no campo educativo. Então, um pouco dessa experiência que tem me norteado aí nos últimos anos e com todos os desafios agora colocados pela questão pandêmica, né, e tantos desafios no tempo presente. E nós fomos presenteados, eu digo, Malu e aqueles que nos acompanham, por algumas inspirações muito fortes, né, de colocar a educação meio que no centro também das discussões dentro da comunidade eclesial, né, dentro da igreja, com o pacto educativo, como nós vamos ter a oportunidade de conversar, e também agora com a campanha da fraternidade em 2022. Então, acho que é um momento muito oportuno para que nós, enquanto igreja, também pensemos na nossa contribuição e nas reflexões que podemos trazer para que implementar cada vez mais o direito constitucional de uma educação de qualidade para todos. Obrigada, Padre Júlio. Muito bom. Nesse momento, eu gostaria de provocar um pouco o Padre Júlio, como é que e trazer para nós as informações de como estão os preparativos para a campanha. Antes de continuar, desculpe, eu gostaria de dar as boas-vindas a Daniel, que está aqui conosco, o coordenador da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Bem-vindo, Daniel. Como estão os preparativos para a campanha da Fraternidade de 2022, Padre Júlio? Quais são as motivações, os desafios que levam a esse momento? Porque é uma responsabilidade muito grande, a gente sabe da importância da campanha e da capilaridade da campanha, e como é que toda a sociedade está esperando um pouco isso, porque são momentos de muito aprofundamento e reflexão. Então, Malu, eu sou um grande entusiasta da campanha da fraternidade, como eu disse um pouquinho da minha história aí. Então, desde os tempos da minha infância, né, quanto a campanha ela tem uma incidência grande sobre a sociedade, não só sobre o ambiente católico, né, mas como da sociedade como um todo. E quanto o tema ele sempre é proposto para discussões e para reflexão em vários ambientes da sociedade. Então, se a gente olha para o histórico da campanha da fraternidade, né, ela sempre esse caminho quaresmal, que é um convite à conversão não apenas pessoal, mas também uma conversão comunitária, né? Eu sempre falo o seguinte: a campanha da fraternidade nos ajuda a perceber o que a sociedade brasileira precisa de se converter. Quais são as conversões também necessárias no âmbito da sociedade brasileira. Então, eu acho que é uma riqueza muito grande da presença do sinal que é a campanha da fraternidade dentro da caminhada nossa enquanto sociedade brasileira. A campanha da fraternidade, como você mesmo mencionou, ela aborda todos os anos temas diferentes, muito atuais, que têm incidência sobre a vida da sociedade. E o tema da educação é a terceira vez nesses 60 anos de campanha da fraternidade que o tema da educação será o tema central, né? Em 82, teve a primeira campanha da fraternidade, que falava sobre todos os desafios do analfabetismo, a questão da educação em seu contexto familiar, paroquial, comunitário, nos movimentos populares, associações. Então, a campanha da fraternidade naquele ano, né, também promoveu a criação de espaços de ação pastoral no campo da educação. Depois, em 98, né, mais perto agora, né, quase 25 anos atrás também, a campanha da fraternidade sobre educação, educar para a vida, educação a serviço da vida e da esperança, era o tema. Então, o lema, quer dizer, da campanha da fraternidade. Então, naquela ocasião, também se falava dos desafios ainda presentes no âmbito educativo e, principalmente, a educação que esteja a serviço da vida e da esperança e dos desafios que se propõem. Agora, celebrando 40 anos da primeira campanha da fraternidade, a CNBB, por meio da Comissão Episcopal para a Cultura e Educação, propôs o tema, novamente, da educação. Como você mesmo disse aí, fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor, do livro dos Provérbios.
O contexto, né, da campanha da fraternidade de 2022, né, as motivações que levaram a essa escolha, é pela importância do tema, né, da importância da educação dentro e na construção da sociedade que nós sonhamos. Então, o modelo de sociedade que temos e um modelo de sociedade que precisamos em vista do futuro digno e fraterno, igualitário e também de um futuro onde a vida humana possa continuar a existir no cuidado com a casa comum, né, da existência da humanidade no planeta, depende também de um processo educativo. Então, o modelo de sociedade também é construído no modelo de educação que a gente tem. Então, e aí, quando nós olhamos para a realidade e somos motivados aí pelo convite que o Papa Francisco fez, as provocações que o Papa Francisco nos apresenta por meio do Pacto Educativo Global, e também agora a incidência que a pandemia tem sobre todos os ambientes da sociedade, mas de forma muito especial, as implicações diretas na educação. E a pandemia como um elemento que intensifica, infelizmente, as desigualdades existentes no nosso país, daqueles que têm acesso a ambientes virtuais com qualidade, com conexão de internet, com computadores, celulares capazes de acompanhar aulas, de interação, e aqueles que estão desprovidos desse mesmo acesso. Então, se já existia um certo abismo entre a qualidade da educação nesse sentido, a pandemia nos escancara ainda mais essa triste realidade. Então, é nesse contexto que está inserido aí a campanha da Fraternidade de 2022, né? Muito provocada também pelo Pacto Educativo Global, né? Como nossa sociedade, como nós podemos nos envolver no sentido de promover encaminhamentos, ações que colaborem para que realmente a educação cumpra a sua missão importantíssima de formar as pessoas nessa sabedoria e nessa prática do amor que se apresenta na solidariedade, né? Então, o objetivo geral, né, é promover um diálogo a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, então promovendo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Acho que é a grande ícone. E como o próprio Pacto Educativo indica, né, envolver a sociedade nessa reflexão, né, o que nós podemos colaborar e participar nesse caminho de construção e de análise também, avaliação de como caminha os projetos, as políticas públicas para a educação em nosso país, para que elas realmente cumpram o seu papel. E, nesse sentido, o caminho da campanha da fraternidade, a partir, né, do histórico ver, julgar e agir, se mudou um pouco a nomenclatura, acolhendo algumas inspirações do Papa Francisco, né? O ver se tornou um escutar, a opção por o escutar, né? Ou seja, envolver todos nesse processo de escuta, muito dentro daquilo que é também a grande preocupação do Papa Francisco com a sinodalidade, né? Que todos possam participar. Então, escutar essa realidade múltipla, né, num país com tantas diferenças e, ao mesmo tempo, diferenças que são positivas, mas, ao mesmo tempo, tantas desigualdades. Então, escutar essa realidade agravada pela pandemia do campo educativo. E discernir, né? O julgar acolheu a palavra do discernimento, que é uma palavra muito própria do percurso que o Papa Francisco apresenta. Então, discernir, olhar os critérios presentes, não, a realidade presente, a partir dos critérios da nossa fé. Então, o discernir, ele abre possibilidades para esse diálogo, né, para realmente tomar tempo e ver e reconhecer os sinais de esperança, de vida, de avanços
ocorridos no campo educativo, porque também nós devemos reconhecer os avanços que tivemos desde a Constituição de 88 e as políticas públicas implementadas de acesso à educação que aconteceram nas últimas décadas, mas os grandes desafios que ainda existem. Então, discernir nos ajuda a perceber que, e também nos perguntar se o modelo educativo que temos adotado, às vezes tão longe daquilo que nós vamos conversar ainda, do que sonhou, do que propôs o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, né? Uma educação baseada apenas na competitividade, no resultado, que é o que às vezes a gente vê hoje, né? No conteúdo e não nas interações. Então, eu acredito que a campanha da fraternidade ela também possa nos ajudar nesse sentido, né? Envolver todos nesse processo de discernimento em vista de propor ações. Então, esse é um pouco do percurso que está sendo construído a campanha da fraternidade para o ano 2022, Malu. Obrigado. Eu sei que já na maior parte das dioceses o pessoal já está lançando o tema, né? Aqui na Diocese de Olinda e Recife, eu sei que essa semana a gente está tendo a abertura das conversas, o debate para ir vendo como é que se organiza, né? Então, esse envolvimento é muito bonito e a gente sabe que vai ser um tema que vai envolver muito as pessoas. Eu gostaria, você citou aí, a gente está envolvido ao mesmo tempo no debate do Pacto Educativo Global, que é uma coisa que é muito interessante. A gente está com a campanha da fraternidade com esse tema e, ao longo desse ano, trabalhando também com o Pacto Educativo Global do Papa Francisco. Qual tem sido o apoio que a Igreja Católica, por meio da CNBB, tem oferecido ao Pacto Global o Educativo Global proposto pelo Papa Francisco? Como é que a gente pode participar? Quais os objetivos disso? E no que isso vai... Onde a gente vai chegar com esse debate? Então, o Pacto Educativo Global ele surge como iniciativa empreendida pelo Papa Francisco, mas não de forma isolada, né? No decorrer do seu pontificado, e mesmo a experiência que ele traz enquanto jesuíta, enquanto arcebispo de Buenos Aires, essa preocupação e esse carinho, esse apreço especial para com a educação. Então, são vários discursos, intervenções que o Papa Francisco tem feito, no sentido de reconhecer a importância da educação e, ao mesmo tempo, o quanto o pacto, ou seja, este envolvimento de todos os atores da sociedade, principalmente a família e a sociedade de forma mais ampla, está rompido, né? Então, uma terceirização, uma delegação para a escola e principalmente para os professores, de que a educação é uma responsabilidade deles, né, do professor. Enquanto o horizonte tem que ser um pouco mais alargado, né, ampliado nesse sentido, de que todos têm uma responsabilidade educativa, né? A educação escolar ela acontece no ambiente da escola, mas a educação de forma ampla, e aí a campanha da fraternidade vai refletir um pouco sobre isso, todos participam, né? A família tem um papel educativo, o mundo da cultura, das comunicações, das mídias, a igreja, o mundo profissional, acadêmico e também outros ambientes da sociedade, todos têm uma responsabilidade educativa, né? Todos formam, todos colaboram para que as novas gerações apreendam valores, princípios, posturas e escolhas na vida para transformar o mundo. Então, quando o Papa lança o pacto, ele não está direcionando o olhar apenas para aquela educação formal que acontece na sala de aula. Ela é importantíssima, né? Mas a educação tem que ser compreendida numa perspectiva mais ampla. Então, e para isso, acho que muita sabedoria, a utilização lá para educar do provérbio africano, né? Para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira, ou seja, ali na aldeia, na pequena vila, não é só a escola, né? É a família, os vizinhos, todos têm nessa interação comunitária, isso é muito bonito, né?
E talvez falta um pouco na nossa sociedade contemporânea essa corresponsabilidade. Então, chamar atenção para isso, né? Então, envolver todos nesse processo de ensino-aprendizagem, esse processo pedagógico. Então, é um estilo educador que o Papa Francisco apresenta, né? E é interessante, Malu, você comentava no início, na sua introdução, que nós temos vários grandes horizontes que o Papa Francisco tem provocado à humanidade, não só a igreja, mas a humanidade como um todo, né? Fala de uma nova economia, a economia de Francisco e Clara, fala da Laudato Si, do cuidado com a casa comum, fala da fraternidade universal, e nenhuma dessas propostas poderão ser empreendidas, né? Nenhuma nova economia, nenhuma maneira diferente de usar os recursos naturais e conviver com a obra da criação, e nem a fraternidade entre os povos acontecerá se não existir um processo educativo que ajude a fomentar na vida das pessoas essas escolhas e essas novas posturas. Então, por isso, um pacto que, digamos assim, costure, né, essas diversas provocações e esses horizontes tão importantes que o Papa Francisco nos apresenta. Então, fiz assim, um panorama geral aqui, acho que seria importante retomá-lo, né? Para entrar na sua pergunta, né? De que maneira a Igreja no Brasil, por meio da CNBB, tem apoiado e ajudado a motivar o Pacto Educativo no Brasil. Então, em 2019, quando o Papa Francisco lançou o Pacto Educativo Global, né, foi criada uma pequena comissão para ajudar, envolvendo o MEB, né, envolvendo a Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, a Associação Nacional de Educação Católica, a própria CNBB e tantos outros organismos, como a Articulação Brasileira para o Pacto Educativo Global, que é uma instituição, uma organização tão que espontaneamente vai surgindo aí, envolvendo sindicatos, outras organizações educativas, de educadores. Então, esse esforço múltiplo de pessoas que estão envolvidas para, primeiramente, acredito, né, refletir e se perguntar, né? Acho que a primeira proposta do pacto é provocar essa reflexão. Quem realmente deve estar envolvido no processo educativo? Qual que é a minha colaboração? O que eu tenho a ver com a educação? Acho que essa primeira pergunta ela já é importante, porque nas linguagens do nosso grande patrono Paulo Freire, ela já é problematizadora, né? Ela traz a questão e nos coloca no caminho de reflexão, né? Nos convida a sair de um campo talvez cômodo, de que a escola cuida, né? A Secretaria Municipal, o Ministério da Educação, cuida dessa parte. Não, todos nós estamos assim, acho que isso envolve, então, esse incômodo que traz a pergunta nos ajuda a responder isso. Então, vários eventos, encontros, seminários, lives, com várias representações da vida da sociedade, foram motivadas a refletir sobre isso, né? Eu me recordo aqui todos no campo educativo, né? Encontros que tivemos, né, com profissionais, os gestores públicos, né, que receberam o material do pacto, das secretarias estaduais de educação, comissão parlamentar, frente parlamentar para a educação, nesse âmbito, mas também eu me recordo aqui, por exemplo, a pastoral familiar, né, que envolve tantos grupos nas nossas comunidades país afora, organizou um seminário nacional em torno do tema da família e educação. E tantos outros empreendimentos através da Associação Nacional das Escolas Católicas, da Educação Católica, perdão, promoveram também esses seminários regionais. As universidades, no sentido de fomentar e motivá-los a trazer essa discussão, né? E, principalmente, a refletir sobre uma educação, um modelo educativo que esteja inserido naquela proposta
do Educar ao Humanismo Solidário, que é um documento, às vezes, pouco divulgado, ele é recente, de 2018, da Congregação para a Educação Católica. É um documento muito no espírito de Francisco, né? Do Papa Francisco. Então, educar ao humanismo solidário é muito... Ele faz com que repensemos o que nós queremos com a educação. Então, e ele nos provoca nesse sentido de pensar essas múltiplas realidades e como nós... E uma das propostas que está no pacto, né, é a compreensão antropológica, né? O que nós entendemos por ser humano, por pessoa humana. Se eu coloco a pessoa humana no centro do processo educativo, que é a provocação que o Papa Francisco nos faz, essa provocação ela nos indica que também nós somos chamados a refletir e assumir este compromisso com a nossa inserção na comunidade, na vida escolar, nesse sentido também. Então, o educar ao humanismo solidário é um aspecto importante que o projeto do Pacto também incide. Então, nesse sentido, abre a possibilidade para perguntar como os nossos currículos, aí falando da educação formal, né? Como os nossos currículos, como as políticas públicas, elas realmente promovem uma educação inclusiva, que respeita as diversidades, que respeita a especificidade, por exemplo, os grandes debates que tem, né, da educação do campo, da educação na região amazônica, até que ponto o Pacto, né, promoveu essa reflexão de que se a educação ela toca a vida da pessoa de forma precisa, ela tem que levar essas diversas realidades, né? Nós não podemos homogeneizar todo o processo educativo como fosse único, né? Tem que levar em conta as realidades diferentes, né? Então, acho que é uma contribuição que as reflexões do Pacto provocaram também, né? E sempre essa atenção no sentido de acompanhar todos os gestores e as implementações das políticas públicas em favor de uma educação de qualidade. Um pouco, acredito que sejam algumas indicações que o Pacto Educativo e que foram promovidas, incentivadas, né, no sentido de articular o Pacto no Brasil. Muito bom, Padre Júlio. A gente está sendo desafiado por esse Pacto Educativo Global, inclusive a Comissão Brasileira de Justiça participa da articulação brasileira pelo Pacto Educativo Global, e é um movimento que tem muita vitalidade, inclusive por conta dessa articulação com toda a sociedade, e a gente percebe a motivação, né? Nós tivemos um encontro estadual, estão tendo encontros estaduais em vários locais, teve em Minas Gerais, aí você deve ter visto, né? Tive a alegria de participar aqui em Minas. Participou, né? Pernambuco, já teve São Paulo, está tendo Maranhão, e a gente tem, parece que vai ter no Distrito Federal agora, então a gente percebe um movimento muito grande de motivação a partir dessa provocação do Papa Francisco, que eu acho muito legal, inclusive nessa perspectiva dessa diversidade que você falou, desde a questão formal da qualidade do direito à educação, mas a questão dos direitos humanos, da ecologia integral, da cultura, né? Então, a gente tem debatido muito esses eixos e tem sido muito, muito motivador. Eu acho que isso nos prepara, inclusive, para a campanha da Fraternidade, né? No ano que vem. Estão acompanhando o programa por meio do YouTube, Ludelino, de Caxambu, Minas Gerais, da Comissão de Laicato, Daniel Saide, de Brasília, que é o coordenador da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o Padre Lopes, Maria Nazaré, de Goiânia, Maria Eunice, da Pastoral da Criança, João Sana, da Comissão de Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo, entre outras pessoas. Uma alegria ter vocês aqui conosco. Então, a gente, antes de entrar na próxima provocação que a gente vai fazer sobre a Paulo Freire,
eu gostaria de ver se agora a Ivone, que está nos ajudando aí na parte técnica, consegue passar o vídeo para motivar logo essa nossa quarta rodada, Ivone. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo, palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade, O aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte, convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Valeu, gente! Não tem como não se emocionar. Cada vez que eu vejo esse vídeo, eu fico muito emocionada. Então, agora, em 16 de setembro de 2021, o grande educador brasileiro Paulo Freire completa o centenário do seu nascimento. Como suas ideias, práticas, reflexões podem permear a campanha da Fraternidade 2022 e a mobilização brasileira pelo Pacto Educativo Global? Que inspirações ele pode trazer para a pastoral da educação? A gente gostaria de ouvir você, Padre Júlio. Muito bem, Malu. Eu gostaria de começar essa fala sobre Paulo Freire, né, que muitas vezes as pessoas mal leram, mal entendem e já vem, porque criou-se, né, infelizmente, para algumas pessoas uma visão negativa sobre o patrono da educação brasileira, né? E eu gostaria de começar falando, né, sobre que diálogo pode ser tecido e que inspirações e que como, né, podem ser acolhidas nesse sentido, né? Primeiro, acho que Paulo Freire, né, pernambucano, né, foi profundamente influenciado pelo humanismo cristão, tá, de Jacques Maritain e de Emmanuel Mounier, e que, nesse sentido, o pensamento e sua pedagogia trazem muito desses princípios humanistas que está na essência da fé cristã, que está na essência do Evangelho, né? Que está na essência daquilo que foi construído no decorrer desses 2000 anos de cristianismo, no sentido da dignidade da pessoa humana,
e do valor da vida, e principalmente dessa dignidade humana e do valor da vida, não fechado sobre si mesmo, mas que vai ao encontro do outro, né? Um humanismo não centralizador voltado para a pessoa individual, mas no sentido comunitário, né? Da convivência fraterna, do encontro de irmãos, né? Porque a nossa vida cristã é essencialmente uma vida comunitária, uma vida do encontro, uma vida do cuidado uns com os outros. Eu começo falando sobre isso porque eu acredito que seja importante dar essa indicação para que a gente possa realmente fazer esse bonito diálogo, né? Um diálogo positivo e que esses ideais, né, de uma educação humanizadora, emancipadora, que a pessoa reflete sobre constrói sua maneira de ser, estar presente na vida da sociedade, ela dialoga, encontra ressonância nas propostas daquilo que o Papa Francisco, no horizonte que o Papa Francisco apresenta e tem sobre a educação, né? A educação ela como qualidade, né, social que impulsiona a emancipação das pessoas, ela não vai resolver todos os problemas, mas a gente sabe que os problemas não serão resolvidos sem um processo de educação concreto, né, educativo concreto. Nesse sentido, ao celebrar aí o centenário de Paulo Freire, eu acredito que muitas das suas inspirações, né, muito daquilo que ele compreendeu e das dinâmicas que ele propôs, né, do processo de alfabetização, do processo de entender as diversas... inserir a pessoa no seu contexto social, naquilo que ela vive, para que ali ela possa perceber como um caminho necessário, né, para que a dignidade e a vida possa acontecer, né? E a superação de todas as desigualdades por meio desse processo educativo, né? Da pessoa tomar consciência de seu papel na vida da sociedade. Então, nesse sentido, os grandes, né, ideais, né, os grandes horizontes construídos e indicados por Paulo Freire nessa educação humanizadora, e que nos faz educadores também humanistas, sensíveis, atentos a essas diversas realidades, tem muita ressonância e importância nesse caminho de construção da campanha da Fraternidade 2022, porque nos questiona sobre os modelos educativos que temos adotados, né? Lembrando aí da educação bancária, ou realmente uma educação que ela acolhe, insere, envolve, traz para o diálogo, né, os diversos atores, e principalmente aqueles que estão no processo da educação formal e toda a comunidade como um todo. Então, nesse sentido, também o Pacto Educativo Global, ele está em profundo diálogo e em comunhão com esse horizonte lançado, com essa pedagogia lançada e fomentada por Paulo Freire. Então, eu acredito que nós, inclusive, o setor de educação, agora no segundo semestre, em agosto, nós iremos organizar um círculo de lives, de webinar, compreendendo a ação pastoral em ambientes de educação popular, né? Então, para que a gente possa também trazer para dar ênfase a essas experiências que devem influenciar, que devem inspirar a prática educativa em outros ambientes, e principalmente, digamos assim, no ambiente que a gente diz formal, né? Educativo, que é as nossas escolas, né? E, principalmente, eu acredito também que a inserção nos ambientes da escola pública, né? 80% dos nossos estudantes frequentam as escolas públicas no nosso país, né?
Então, como lugar importante dessa presença, desse diálogo, do serviço, né, da presença nossa enquanto comunidade, a gente sempre diz comunidades eclesiais missionárias, que não se fecham sobre si, mas vão ao encontro, né? Procurar saber de que maneira nós podemos contribuir com a escola do meu bairro, de que maneira eu posso me inserir o Dom João Justino, que é arcebispo de Montes Claros e presidente da Comissão para a Cultura e Educação, Episcopal para a Cultura e Educação, tem uma frase muito interessante, né? Lembrar que no território da minha paróquia existe um lugar chamado escola, que também precisa deste olhar do pastor, olhar pastoral, não pastoral no sentido mais puro da palavra, daquele que cuida. Lá também precisa da presença, né, de estar lá para servir, ser uma presença servidora, de que maneira que nós, como comunidade, podemos servir. Então, eu acredito que esse horizonte comunitário, que também o Paulo Freire nos inspira tanto, né, de acolher as experiências que vêm das diversas realidades populares, são muito inspiradoras e também podem, digamos assim, alimentar e inspirar e provocar a que nossa ação seja mais efetiva. Não como detentores da verdade que vão apresentar soluções, mas aqueles que caminham, constroem juntos essas alternativas por um modelo educativo que não corresponde mais à realidade do futuro que a gente deseja para a humanidade, o futuro necessário para a vida no planeta. Então, eu acho que esse sentido de caminhar juntos, de construir de forma comunitária as respostas, é uma grande inspiração que Paulo Freire tem a nos dar, né, nesse sentido. O pacto e a campanha da fraternidade se associam, de certa forma, nesse mesmo horizonte. Obrigada, Padre Júlio. É isso. A gente sente, né, que a inspiração é tudo muito ligado, né? Quando a gente lembra das comunidades que você citou na sua origem, lá na sua infância com seu pai, nas comunidades eclesiais de base, a gente já identificava muito daquilo que é marca, né, da educação popular, que é o que o Papa a gente chamava de ver, julgar e agir, que agora está escutar, discernir, né, e atuar. A gente vê a influência tudo naquele tempo misturado um pouco aqui em Pernambuco sobre a questão dos círculos de cultura popular que ensinavam as pessoas a atuarem junto à sua comunidade de maneira mais de escuta mesmo, de vivência. E a gente sente isso na escola, precisaria cada professor, porque como a maioria da população que está dentro da escola pública é uma população que é mais vulnerável do meio popular, cada professor, na sua formação, também teria que ter essa formação, e é por isso que Paulo Freire é tão importante, dessa capacidade de escuta, né? Então, a gente sabe como cada um pode atuar. Eu tenho um documento que foi produzido pelo Ministério da Educação, mas não foi produzido pelo Ministério, foi produzido por vários professores e educadores e gestores de política pública que eram sobre educação integral e que já tratava desse aspecto um pouco do pacto educativo, né? E na abertura, eu só estava querendo compartilhar isso, porque na abertura desse documento, que eu tive o prazer de participar com as pessoas lá do Ministério da Educação, tinha um textozinho da Hannah Arendt que eu queria compartilhar com você, que a gente acha que ainda tem um tempinho, que me tocou muito, porque a gente usava muito a frase do Papa Francisco de que para educar uma criança é preciso toda uma aldeia, né? Aquele provérbio africano era um pouco a marca da educação integral. Eu acho que é isso que é forte. E lá estava, a Hannah Arendt dizia, quais foram os aspectos do mundo moderno e de sua crise que efetivamente se revelaram na crise educacional para que, durante décadas, e a gente poderia traduzir
no momento atual, se pudesse dizer e fazer coisas em contradição tão flagrante para o bom senso? O que podemos aprender desta crise acerca da essência da educação? Não no sentido de que sempre se pode aprender dos erros, o que não se deve fazer, mas sim refletindo sobre o papel que a educação desempenha em toda a civilização, ou seja, sobre a obrigação que a existência de crianças impõe a toda a sociedade brasileira. Então, é muito maior do que a escola. Eu gostei muito da sua posição, é muito maior que a escola. A gente agradece enormemente a todas as pessoas que estão nos acompanhando e lembrando que esse programa, toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, né? Amanhecer com Justiça e Paz, a gente convida a todos a seguirem o programa, e eu gostaria de passar para o Padre Júlio para suas considerações finais. Padre Júlio. Então, Malu, muito obrigado pela acolhida, muito obrigado ao Ivone, ao Daniel, também pela receptividade, pelos trabalhos nessa manhã aqui, e a todos que nos acompanharam e que vão nos assistir durante, né, qualquer momento do dia, em qualquer lugar do mundo, através do canal da Comissão Brasileira de Justiça e Paz no YouTube. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversarmos, dialogarmos sobre a campanha da fraternidade, sobre o Pacto Educativo Global, e principalmente sobre a importância que a educação tem na vida da sociedade, tem na nossa vida, e o quanto nós, enquanto cristãos, somos chamados né, na imagem bíblica do sal da terra e luz do mundo, a não nos escondermos, mas a estar presente no sentido de sermos servidores e oferecer aquilo que de mais riqueza trazemos, que é essa compreensão humanista, que é essa compreensão comunitária do ser humano, da sociedade e assim também da educação. Então, espero que nós, pelo país afora, possamos multiplicar as iniciativas que ressoem as propostas do Pacto Educativo Global e também acolham e promovam a campanha da fraternidade para que realmente chegue nas bases, chegue nas comunidades e as pessoas possam refletir sobre este tema tão importante e cada vez mais se inserirem como protagonistas do processo educativo, seja onde estiver. Então, eu agradeço a oportunidade dessa partilha. Eu gostaria, antes da gente encerrar, ainda de agradecer a presença do bispo de Itacoatiara, Amazonas, do Newton, que nos lembra que no documento final do Sínodo para a Amazônia, número 62, está dito: propomos a criação de uma rede de escolas de educação bilíngue para a Amazônia, lembrando a história dos povos originários e como a gente tem que estar atento a isso, né? Aos indígenas, aos povos originários, os quilombolas, e como isso faz parte daquilo que você mesmo disse, da diversidade e da amplitude daquilo que a gente está falando quando fala em educação. Né? E a língua indígena, ela, dentro da educação indígena, ela é essencial, porque além de ser uma maneira de respeitar aquela realidade própria, a diversidade própria, é uma maneira de afirmação da identidade, afirmação do lugar e da cultura e de retomar as origens. Então, assim, muito importante a educação bilíngue como um processo de não perdermos a história e a riqueza dos povos originários. Desculpa fazer essa intervenção, é porque é muito importante. Não, mas a gente tem que continuar dialogando, porque eu incluí, depois das suas palavras finais, eu acabei de ver a palavra de Dom Newton e não pude deixar de ler. Muito obrigado, Padre Júlio. Foi um prazer enorme estar aqui com o senhor. A gente sempre aprende muito e nos motiva agora a continuar nos preparando para a campanha da fraternidade, para a articulação do Pacto Educativo Global e para o centenário de Paulo Freire. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos seguiram e até a próxima Amanhecer de Justiça e Paz.